Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos para mais uma aulinha hoje sobre os povos pré-colombianos, né? Os Incas, os Maias e os Aztecas. Os povos pré-colombianos são assim chamados por terem vivido na América antes da chegada de Cristóvão Colombo, em 1492. De fato, o termo contempla desde o povoamento original, ainda no período paleolítico, até a colonização europeia na Idade Moderna. Porém é mais utilizado para referir-se ao contexto das maiores civilizações. Sendo assim, destacam-se os povos que habitaram as seguintes regiões da Mesoamérica: toltecas, olmecas, maias, mistecas e astecas, e os Andes, os incas, os moches, os canares e os cibachas. Documentos dão conta de grandes feitos registrados por essas civilizações. Os astecas, por exemplo, construíram a impressionante cidade de Tenochtitlan, atual cidade do México. As principais civilizações pré-colombianas, apesar da existência de tantos povos, focaremos nas três maiores civilizações daquele período: os Incas, os Maias e os Astecas. A civilização Maia. O povo maia habitou a região das florestas tropicais dos atuais territórios de Honduras, Guatemala e a região sul do México, Península de Yucatán, entre os séculos IV a.C. até o século IX a.C. A base da sociedade era formada pelos camponeses, trabalhadores urbanos e artesãos. Estes faziam parte da classe menos favorecida e, assim como em outras civilizações, precisavam pagar altos impostos. A nobreza, por sua vez, habitava a zona urbana, em conjunto com sacerdotes, chefes militares e administradores do império. Sendo assim, as cidades compunham um núcleo religioso e político sob o governo de um Estado teocrático. Isso significa que o imperador era considerado um representante dos deuses na terra. Deuses, porque os maias eram politeístas, ou seja, adoravam mais de uma divindade, e acreditavam em entidades ligadas à natureza. A base de sua economia era a agricultura, com o plantio de feijão, milho e tubérculos, entre outros produtos. A atividade era impulsionada pelo desenvolvimento das técnicas de irrigação. Além disso, eram bons comerciantes e trocavam produtos com povos vizinhos e o interior do império. Outro setor que merece destaque é o artesanato, representado pelos usos de tintas e fiação, de roupas e tecidos. Tais práticas contavam com o auxílio da matemática. Os maias foram os criadores das casas decimais e valor de zero. Ademais, são donos de um calendário complexo que dividia o ano em 206 dias, determinado pelos movimentos dos astros. Essa aqui é uma das... é um exemplo do calendário maia, né? Então aqui a gente vê é como se fosse uma chapa de aço, né? Observem que ela é bem... é uma escultura, né? É uma escultura e é feita com prata, ou algumas com bronze, e outras até com ouro, né? Os registros de datas e acontecimentos, colheitas, guerras e coleta de impostos foram possíveis graças à escrita. Os maias, assim como os egípcios, adotaram o sistema hierógrafo, baseado em desenhos e símbolos. A habilidade dos maias também estava presente em suas construções. A arquitetura demonstrava avanço considerável por meio de pirâmides, templos e palácios erguidos por esse povo. Porém, um detalhe falho contribuiu para o fim da civilização maia. Por nunca terem formado um império unificado, a região era vulnerável ao domínio de outros povos, o que de fato aconteceu. Nos séculos 9 e 10, a região foi invadida pelos toltecas,
também habitantes da Mesoamérica, que dominaram os maias.